No próximo domingo, os eleitores argentinos vão às urnas para escolher em um segundo turno dos mais acirrados o seu novo presidente. Com isso, o cenário político argentino está em completa ebulição na expectativa do resultado dessas eleições, que podem ser comparadas, guardadas as devidas proporções, às eleições presidenciais realizadas no Brasil em 2022. De um lado, o outsider Javier Milei. Do outro, o atual ministro da Economia, Sérgio Massa. Todos os questionamentos referentes às eleições que se avizinham, os possíveis resultados e principalmente os impactos na relação com o Brasil mostram que o próximo domingo deverá ser pauta dentro de inúmeros debates. Para que a gente possa entender melhor e compreender esse assunto, vamos conversar com Bruno Raimin, que possui graduação em Ciências Econômicas pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestrado em Relações Internacionais pela mesma instituição e é doutor em Relações Internacionais pela PUC de Minas Gerais. Bruno, seja muito bem-vindo. Agradeço a sua presença aqui com a gente para conversar aí sobre um assunto de extrema importância e que está sendo pauta nos últimos dias e que será pauta ainda até o próximo domingo. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, né? Eu agradeço muito o convite, né, Ernesto, por me chamar para conversar sobre isso, que é um assunto tão importante para o Brasil e para a América do Sul. Espero poder contribuir na medida do possível para esclarecer e para todo mundo poder entender, né, o que pode acontecer, o que está em jogo nessas eleições que estão aí se avizinhando na Argentina. Bruno, para a gente começar a nossa conversa sobre as eleições na Argentina, acho que antes de tudo a gente precisa compreender quem são os dois candidatos. Quem é o Massa e quem é o Milei? Quem são esses dois personagens aí que vão disputar esse segundo turno no próximo domingo? Não, perfeito. Eu vou começar pelo Sérgio Massa, né, que ele é o candidato agora da situação, é o incumbente, né, faz parte do governo do presidente Alberto Fernandes, e ele é também, né, o cara que tem as chaves do cofre na Argentina. Ele é o cara que é o ministro das Finanças, né, o ministro da Economia, e é quem é responsável, em certa medida, pelo que está acontecendo na Argentina agora, economicamente, né? E ele tem uma trajetória que não é totalmente ligada ao peronismo, né? Peronismo esse que é um movimento político que tem muitos partidos que orbitam em torno dele, só que ele tem uma trajetória que é mais, digamos assim, herética, mais diferente. Ele veio mais pela direita e agora se aproxima mais à esquerda junto ao Alberto Fernandes, né? E a chapa, a União por la Nación, né? Que é a chapa que ele faz parte. E já o Javier Milei, ele é um outsider, né? Ele não fazia parte da política. Ele entrou trazendo uma pauta que politicamente é bastante nova, tanto para a Argentina como para a América do Sul, que é o ultraliberalismo, né? Ele é um cara um candidato que entende que as liberdades individuais elas são mais importantes do que o poder do Estado ou como o Estado vai gerir as coisas, que o Estado não deve interferir de maneira nenhuma na vida das pessoas, né? E muitas das coisas que ele fala são consequências desse pensamento dele. Bruno, se comparada aí guardadas as devidas proporções, a gente pode observar e constatar que as eleições que estão ocorrendo agora a nível presidencial na Argentina, elas podem ser comparadas com o que ocorreu no Brasil em 2022 e com o que ocorreu também nos Estados Unidos nas últimas eleições? Com certeza. Acho que os comparativos eles não são acidentais e a gente não pode não fazê-los, né? Porque isso implica a gente não entender esse movimento que é associado a uma bandeira de direita ou extrema-direita, né? Como é muito convencionado chamar, que são união de forças políticas que tem um viés muito mais conservador, que tem pautas que são muito mais, assim como Javier Milei, liberais na economia, conservador nos costumes. E muitos dos movimentos de diversos países, né, que têm candidatos que se elegeram por essa via da extrema-direita, eles são muito parecidos, né? Então, muitas das coisas que aconteceram no Brasil também estão acontecendo agora na Argentina e da mesma forma nos Estados Unidos. Claro, cada estado, cada país tem a sua especificidade, tem a sua realidade política, né? E a gente não pode achar que elas vão se repetir assim de maneira igual, né? Não vai ser uma repetição exatamente do que aconteceu aqui, mas se assemelham sim. E uma das questões que eu acho que é mais importante, né, são as pautas, né, e as defesas de alguns princípios que o Javier Milei defende, né? Ele vai
se avizinhando, vai se aproximando de pautas de extrema-direita, na medida em que ele vai falar algumas coisas que os eleitores de extrema-direita gostam, como a questão das liberdades econômicas, né? As liberdades econômicas são uma pauta muito importante, a questão da religião, a questão da economia e, principalmente, a questão de rechaçar políticas de esquerda, ou políticas que o Estado esteja envolvido para prover algum tipo de igualdade, isonomia social. Então, dessa forma, né, como aconteceu nos Estados Unidos, como aconteceu aqui no Brasil, a extrema-direita ela vai fazer esse tipo de enfoque e vai fazer essa crítica contra esse tipo de política. E é o que está acontecendo agora lá na Argentina. Bruno, ainda falando desses dois personagens, tanto do Massa quanto do Milei, eles têm as suas particularidades aí que se sobressaem, né? Mas, de um lado, a gente tem o Sérgio Massa, que aí atual ministro da Economia, falando de economia na Argentina, é uma situação bem delicada. E do outro, a gente tem o Milei defendendo publicamente, entre outras situações, aí se acabar com o Banco Central da Argentina, se dolarizar a economia argentina. São questões muito caras a toda a população argentina, e principalmente falando de economia, aí falando de um país que vem de situações aí já há alguns anos envolvendo toda essa questão. Não, perfeito. Isso impacta com certeza toda a população. Aqui no Brasil, né, para continuar esse comparativo, talvez, e ilustrar, né, ajudar a ilustrar um pouco mais isso, não se chegou a propor nada nesse sentido. Aqui as pautas eram muito mais relacionadas a questões de âmbito moral, né, e a questão econômica, muitas vezes o Bolsonaro deixava para o Paulo Guedes responder, ou tentava desviar desse tipo de pergunta, desse tipo de questão. Na Argentina tem uma coisa muito mais propositiva vindo da boca do Javier Milei, né? Como você bem apontou, ele fez duas proposições bastante polêmicas, né? E que tem conexão entre elas, né? Que a gente pode, né, fazer um comparativo justamente com o que aconteceu na Argentina. No final dos anos 80, né, quando o Carlos Menem ele chegou ao poder, ele conseguiu passar uma lei de conversibilidade, ou a lei de conversibilidade da Argentina, que instituiu o Currency Board, ou Conselho Monetário, nos termos que ele estava querendo propor, que era fazer uma equiparação entre o peso argentino e o dólar, e efetivamente dolarizar a economia da Argentina. E isso foi levado a cabo pelo ministro da Economia, né, o Caballo, né, que ele foi chamado, inclusive, o plano Caballo, e isso fez com que a Argentina tivesse, num primeiro momento, uma diminuição da inflação, mas já no momento seguinte, uma série de problemas, né? Uma série de problemas como aumento da dívida externa, déficit na balança de pagamentos e um aumento da desigualdade social muito grande. E isso tudo em função do aumento de concorrência, que foi basicamente, assim, em poucos meses depois que abriu, produtos estrangeiros já começaram a bombardear a economia da Argentina, e isso fez com que muitas empresas fechassem, e aí muitos empregos foram embora, e isso causou uma série de problemas e justamente trouxe, né, esse tempo que ficou o Menem no poder, né, que foi até o final dos anos 90, foi tão destrutivo para a Argentina que trouxe de novo, né, o peronismo, que isso é uma força política que já vem na Argentina há muitas décadas, né, no poder, trouxe de volta, né, junto o Néstor Kirchner foi ao poder, depois a Kirchner, né, e isso, né, está incrustado na mente dos argentinos, né. Então agora quando o Javier Milei faz uma proposição de dolarizar a economia novamente e de extinguir o Banco Central, isso ativa memórias, né, digamos assim, até afetivas, né, em certo sentido, tanto da população em geral, né, que é a população, os trabalhadores, como os empresários mesmo, né, porque os empresários também sofreram muito com esse período e isso efetivamente divide a opinião dos argentinos hoje, né. E assim, a substância dessas propostas, né, que acho que é bom a gente frisar aqui, como eu apontei, a experiência passada da Argentina não foi boa, né, nesse quesito, né, de dolarizar a economia, trouxe muitos problemas, e agora também não vai ser diferente, né? E agora ainda tem algumas questões aí que a gente pode até falar mais para frente, que envolvem não só a questão dos Estados Unidos e o dólar, né, mas envolve também o Brasil, a China, né, que é um grande parceiro comercial da Argentina, e que, de certa forma, traz agora, economicamente, uma estabilidade dentro desse caos que a Argentina está vivendo. Pode falar, desculpa. Não, tranquilo, pode continuar, desculpe. A questão do Banco Central, só para finalizar, né?
é algo que vem sendo tentado em diversos países aqui da América do Sul, né? O Brasil já fez essa separação, né? Aqui não é uma independência, aqui é uma autonomia, ou seja, ainda as metas do Banco Central do Brasil são determinadas pelo poder executivo e legislativo, né? Lá, a ideia era realmente acabar com o Banco Central, né? E fazer com que a moeda fosse algo que viesse de fora, no caso dos Estados Unidos, porque é o dólar que a gente está falando, né? E isso realmente traz muita instabilidade para um país que tem os problemas que a Argentina tem, né? Dívida externa, agora com inflação muito grande, e problemas econômicos, né? De diminuição da qualidade de vida, de empobrecimento da população. Bruno, você falou, né, dessa questão Brasil, China, todas essas questões. Antes da gente adentrar nessa questão, falando aí das relações internacionais como um todo, mas ainda focando na Argentina, olhando para dentro dela, independente, se domingo Sérgio Massa ganhar ou o Milei ganhar, qual esse resultado, quais serão as proporções que isso terá para dentro da Argentina? Se um lado ganhar ou se o outro ganhar, como que está sendo observado toda essa questão atualmente? Bom, o que vai acontecer de fato, né, depende por exemplo, né, se a gente tiver um cenário em que Javier Milei ganhe, ele vai, obviamente, tentar implementar boa parte das coisas que ele está dizendo que são importantes para a Argentina mudar e para tirar esse passado que tem a ver com a elite política, que seria o perigo, né, que seria a questão que está fazendo a Argentina não ir bem, né? Então ele vai tentar implementar isso, tentar implementar políticas bastante liberais, e o impacto é muito grande, né? Só que assim, vale frisar que agora no último dia 12, houve, né, um debate entre os candidatos, né, o último debate em televisão, e nesse debate foi perguntado pelo candidato Sérgio Massa, né, que para o candidato Javier Milei, se ele realmente iria cortar relações com a China e com o Brasil. Nessa oportunidade, ele tergiversou, né? Isso cabe algumas leituras, porque a forma como vai ser implementada essas políticas, né? E se o Javier Milei ele realmente quiser mudar as relações, né, com outros países, isso impacta diretamente o que está acontecendo na Argentina. Certamente, a Argentina agora está dividida, tanto que houve, né, na primeira eleição compulsória, né, que são as primárias na Argentina, um ótimo desempenho do Javier Milei, e isso fez com que todo o continente, né, inclusive o mundo, né, prestasse atenção com mais cuidado a essa eleição. Só que a forma como isso vai se desenhar e como as políticas, né, de uma possível eleição, né, e vitória pelo Javier Milei vão impactar a Argentina, que está dividida, como eu falei, e tem problemas muito sérios, como a inflação, como a questão da diminuição do poder de compra das pessoas, né? E isso, né, também vale para o Sérgio Massa, porque ele é, de certa forma, alguém que está na frente da economia e os resultados não estão bons, né? E isso, caso ele ganhe, também vai ser cobrado dele com muita força. E a gente sabe o que houve aqui no Brasil, né, comparando, né, quando a Dilma se reelegeu e ela não conseguiu entregar aquilo que ela prometeu à base, e outras questões econômicas que estavam latentes, que ficaram suprimidas e reprimidas durante o primeiro mandato dela, vieram à tona, né? Isso também pode ser replicado para a Argentina, na medida em que as coisas lá podem sim efetivamente piorarem, né? Elas podem tomar contornos muito piores, e se o Massa ganhar, Sérgio Massa ganhar, isso vai ser o causador provavelmente de uma insatisfação social muito grande. A gente pode ver o que aconteceu aqui no Brasil também, que são protestos em massas, muita reivindicação contra, e o Javier Milei, da mesma forma, pode, ao ganhar, também, se não conseguir entregar aquilo que ele está prometendo, ter uma trajetória parecida com que o Bolsonaro teve, que, apesar de ter terminado o mandato, terminou sob muitas críticas, sob muito questionamento público da mídia, diversos setores sociais. Então, é dessa forma, assim, a Argentina está dividida, com muitos problemas para lidar, né, e o que vai acontecer lá depende de como esses candidatos entregarem os problemas que eles estão vendo como centrais para que a Argentina saia do buraco que ela se encontra hoje. Então, Bruno, se aquilo que a gente teve lá no início da nossa conversa, aquele ponto que a gente trouxe, eu acho que é o crucial, né? Guardadas as devidas proporções, se um lado ganhar, a gente pode ter aí um reflexo daquilo que a gente já passou, aí, como você trouxe, né, no segundo mandato do governo Dilma.
Se o outro lado ganhar, a gente pode aí também, guardadas as devidas proporções, ter aí um possível reflexo do que foi o governo Jair Bolsonaro. São esses os reflexos dependendo aí do resultado do próximo domingo. Perfeito. É isso. Bruno, agora aproveitando, deixando a Argentina como um só de lado, mas falando da Argentina e de todas as relações que ela constrói aí com todo o seja com o Mercosul, seja com o resto do mundo, o resultado da próxima eleição, né, aí da eleição no domingo, ele deve ser muito crucial também para que todas essas situações ocorram. Você bem mesmo citou no meio durante a nossa conversa a relação aí também aí com a China. É um assunto que vai ter reflexo no que ocorrer no próximo domingo e também vai ter reflexo, né, aí um dos lados ganhar a relação com o próprio Brasil e com o Mercosul também. Sim, os impactos eles vão ser sentidos, né? E aqui a gente trabalhando com a hipótese, né, de que o Javier Milei ele vence a eleição, né? Isso ainda está muito incerto. As pesquisas elas não demonstram uma tendência clara, né? Tem muitos indecisos lá, então a gente não sabe exatamente, né? Quem não tem um favoritismo colocado, né? Mas eu trago o Javier Milei porque ele trouxe as propostas mais assim chocantes, a gente pode dizer assim. Hoje a Argentina, né? E vamos dar um panorama aqui hoje. O que está acontecendo lá agora? Tem uma inflação que está de 12 meses para trás, ou seja, olhando o mês de outubro e 12 meses para trás, ela tem uma inflação que está na casa dos 142%. Isso é um número assim assustador, né? Coisas que o Brasil não vive há muitos anos, graças a Deus, e eles têm um histórico de inflação, assim como nós tivemos, né, muito grande, né, e muito importante, e que determina lá muitas coisas, principalmente na questão econômica. Por que eu estou falando isso? Da mesma forma, há um déficit, só para o mês agora de setembro, de 793 bilhões de dólares negativos, né? E isso, claro, vai impactar e influenciar a vida de todos os argentinos. Agora, se a gente tem essa situação ruim, do jeito que as coisas estão, se o Javier Milei, por exemplo, fizer o que ele está prometendo fazer em relação à China e o Brasil, que seria cortar relações por motivos ideológicos, né, digamos assim, a situação pode piorar rapidamente, né? Isso não quer dizer que ele vá conseguir fazer, a gente está só trabalhando com um cenário realmente do que ele está prometendo e ele cumprindo o que ele está prometendo, né? Por quê? O Brasil é o maior parceiro comercial da Argentina, por ano, né? Está na casa dos 10 bilhões negociados de dólares, né, entre os dois países, e a China vem logo na sequência, né? Ele vem logo na sequência, e muito perto do Brasil e com possibilidades de passar o Brasil, dado o nível de necessidade que a China tem dos produtos agrícolas que a Argentina tem, grãos, né, carne, tudo isso é negociado com a China também, como o Brasil, né? O Brasil ainda tem um comércio um pouco mais qualificado, né? E ao ver essa mudança de cenário, né, possível, né, que a gente está conjecturando aqui, é sim um problema que a Argentina pode estar contraindo para si, na medida em que, ao romper com esses países, ela está abdicando, né, de receitas muito importantes para a sustentação do próprio governo, né? E isso respinga, né, de maneira frontal na base de apoio de qualquer candidato, né? Que falando do Sérgio Massa também, né? Javier Milei. À medida em que a economia vai mal, que setores ficam insatisfeitos com políticas econômicas de um governo, isso aí faz com que a legitimidade desse presidente vá se esvaindo e ele vai ter dificuldades de governar. Então, eu acredito, né? E agora pensando, qualquer um que ganhe essa eleição, né, e com diferentes graus aqui, a gente pode esperar que as relações e essa dinâmica de relações vá se manter. Evidentemente, o Javier Milei vai dar mais ênfase para os Estados Unidos, que depois do Brasil e da China, o terceiro maior parceiro comercial da China, da Argentina, desculpe, mas ele não vai poder abrir mão do que já tem agora, né, que já está colocado agora. Mas acordos, né, como o Mercosul, como você bem falou, ou mesmo iniciativas que visem, como está acontecendo agora, né, manter a Argentina dentro dos BRICS, né, isso pode mudar, né, a Argentina foi incluída nos BRICS junto com outros países de diferentes regiões do mundo, né, e até mesmo acordos monetários que a Argentina estava amadurecendo com a China, podem ser perdidos, né, isso pode ser perdido, e uma das consequências disso também é impactar a dívida da Argentina, que
uma das expectativas criadas com essa aproximação entre China e Argentina era de fazer o pagamento da dívida externa da China, da Argentina, desculpa, em renminbi, que é a moeda chinesa, né? E isso aí, com certeza, muda caso o Javier Milei vença, né? Dado que ele já colocou que ele não tem uma boa visão de Brasil e de China, né? Então, acho que isso a gente pode esperar. Uma mudança, né? Uma revisão das relações com o Mercosul, com um engajamento menor, e uma revisão também dessa entrada que a Argentina teve nos BRICS e esses compromissos que ela tem celebrado com a China, especificamente, né, na questão monetária, porque ainda é simbólico, porque é uma coisa muito incipiente, está começando a se desenvolver, né? Ainda não são muitas negociações feitas apenas em renminbi, mas isso estava, né, agora ainda está, né, que não foi a eleição, né, mas em perspectivas de avolumar, né, esse tipo de negociação. Bruno, você falou, a gente conversando aí sobre o Mercosul, né, e essas relações aí entre o Brasil e a Argentina. Nos últimos dias também saiu aí algumas informações por parte do governo brasileiro, e eu aproveito também para trazer o Brasil para jogo agora nessa questão. O próprio Mercosul está tentando aí costurar já há algum tempo, né, aquele acordo entre Mercosul e União Europeia, que também aí a depender aí das eleições no próximo domingo, também pode ser afetado de alguma forma. Como atualmente se observa a situação do olhar do Brasil para com as eleições na Argentina? Agora falando do outro lado, não só do lado da Argentina para o Brasil, mas do Brasil para a Argentina. Eu acredito que o governo, né, que agora está, né, ele pensa na manutenção institucional. Ou seja, mesmo que com esse discurso acalorado do Javier Milei sendo colocado, né, mesmo que ele ganhe a eleição, eu acredito que a expectativa do Brasil é que a Argentina respeite acordos, né, principalmente acordos privados, né, e acordos comerciais, e na questão, no que tange ao Mercosul, que também continue se engajando no Mercosul, né? Mesmo eu tendo colocado aqui que a possibilidade é que a Argentina, numa eventual vitória do Javier Milei, tenha um engajamento menor, o que se vê com esse acordo entre Mercosul e União Europeia, né, é que seja o melhor possível, que traga novas oportunidades de negócio para os continentes, né, e para os países envolvidos, né, nesse acordo. Para o Brasil, seria muito ruim que houvesse um menor comprometimento argentino dentro do bloco, porque o bloco se enfraquece, e se enfraquecendo, ele tem menos poder de barganha para negociar com os países da Europa. Isso visto, né, que as condições que estão colocadas nesse acordo, né, que estão sendo revistas agora pelo Brasil, elas não são tão favoráveis, elas têm algumas cláusulas que são sensíveis, que colocam o Brasil e os países em certas desvantagens dependendo do produto, que mantém alguns protecionismos da parte de países como França muito grandes, né? Então, se há um país que busque, né, um alinhamento direto e automático com Estados Unidos e com os países do continente europeu, isso realmente enfraquece essa demanda, né, que o Brasil tem em relação a uma melhoria dos termos que esse acordo está colocado, porque para o Brasil não está bom. Então, a eleição também pode dar um novo panorama, pode mudar a forma como essa negociação vai acontecer. Né, em outras questões também, pelo lado do Brasil, seria muito ruim que, por exemplo, né, houvesse um menor engajamento, uma menor disponibilidade da Argentina para negociar com o Brasil. Como eu estava comentando no início, né, nós somos o maior parceiro comercial da Argentina, e a gente exporta produtos manufaturados, também os importa, né, mas exporta um rol de produtos muito variados para a Argentina. E quando não há bons termos de negociação, quando não há um presidente que esteja com vontade de fazer que essa relação melhore a cada momento, né, que ao longo dos anos, isso pode sim prejudicar ou diminuir as possibilidades de um posicionamento melhor do Brasil junto à Argentina. Bruno, para a gente completar, eu acho que, se observados, a expectativa é grande, né, e pelo resultado do segundo turno, no próximo domingo, entre Massa e Milei, mas tudo para que se consiga aí observar de uma forma mais concreta, precisa aí do resultado em si e do que se avizinha nas próximas semanas
a posterior aí das eleições do próximo domingo. Não, com certeza. A gente precisa ter esse resultado, né, e saber como que vai ser a diferença entre os dois, e entender, de fato, né, independente de quem ganhe, como as coisas vão caminhar. Porque também pelo lado do Sérgio Massa, a gente está vendo uma Argentina que não está indo bem, que tem problemas de inflação, que tem problemas com a sua dívida externa, que tem problemas para crescer e fazer comércio. A sua moeda derreteu muito nos últimos tempos, né, e isso impacta demais o desempenho econômico, né, e é muito ruim para o Brasil, né, e para o continente como um todo, ter uma Argentina enfraquecida, mesmo que o Javier Milei, que agora se coloca para o governo brasileiro como um grande ponto de interrogação, que está uma ameaça, né? Por outro lado, tem o Sérgio Massa, que fez parte do que está acontecendo agora na Argentina, e ele vai precisar também fazer muitas concessões, fazer muita política para poder levantar, né, a Argentina, e que isso vire, né, isso se transforme em um desempenho econômico melhor. Mas com certeza, só com os resultados a gente vai poder saber, né, para onde mais ou menos a coisa vai, e no momento posterior, né, com as articulações que o vencedor fizer para compor o governo, e as políticas, as primeiras, principalmente nos 100 primeiros dias, vão dizer muito do que vai ser a relação da Argentina com o Brasil e o papel da Argentina aqui no nosso continente, na América do Sul, e com o mundo, né? Isso vai ser muito importante. Bruno, eu gostaria de agradecer a sua presença, o seu tempo aqui, para um assunto que ele, mesmo se tratando de Argentina, ele é muito caro para todos os brasileiros, haja vista as relações de anos que os dois países mantêm e que interferem aí na vida de todos. Com certeza. Agradeço novamente o convite e um abraço, até mais. A gente conversou com Bruno Heimann, doutor em Relações Internacionais, um assunto muito caro para todos os brasileiros, referentes à eleição presidencial que ocorre no próximo domingo e que vai decidir em um segundo turno o novo presidente da Argentina.